Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade, esse é o terceiro vídeo da série, tô num cenário diferente e engraçado que eu fui dar uma olhada nos vídeos na primeira e na segunda aula e tá uma imagem meio estranha, e aí depois eu descobri que a lente estava suja, então ela estava meio opaca a imagem. Eu acho que agora tá melhor, então vocês vão conseguir me enxergar melhor também. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Então esse é o terceiro vídeo da série. Acho que eu não tenho mais muito o que explicar, eu já falei no primeiro e no segundo vídeo dessa série, mas eu vou dar umas dicas bem legais aqui, então fica aqui comigo e eu vou dar mais outras duas dicas. Na verdade são dois livros bem interessantes para vocês darem uma lida, que tem muita coisa bacana lá, tá bom? Então vamos lá, terceira aula. Como eu havia dito nos dois primeiros vídeos, então a gente já sabe que a modulação frequencial ela é feita através da vibração atômica e ela transpassa para os órgãos, para os tecidos e para o sistema como um todo. Então isso já ficou bem claro. E as duas surpresas que eu tenho para falar, eu já falei até nos outros vídeos, é o livro do Richard Geber, Medicina Vibracional, e também tem um outro livro muito interessante que é A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Então esses dois livros aqui valem muito a pena vocês terem. São livros de cabeceira, livros que valem muito a pena a leitura e tem muita informação bacana. E de uma forma bem simples, ambos os autores eles explicam como a vibração do fator ambiental interfere no organismo humano, não só no humano, mas também nos organismos como um todo do nosso planeta. E isso é bem interessante, é uma visão bem diferente da medicina, da terapia cartesiana que a gente já vem estudando há tantos anos. E nessa terceira aula eu queria explicar um fator muito interessante que muita gente me pergunta e sai na mídia, inclusive, tem muita gente comentando sobre isso, é a utilização de alguns produtos para combater umas doenças que não foram estudadas ainda. Temos aí a hidroxicloroquina e a ivermectina, ambos com uma utilização descrita em bula que não tem nada a ver com coronavírus, mesmo porque o Covid-19 é um vírus muito recente, então ninguém sabe como de fato combater. As vacinas estão vindo, mas ainda está muito superficial. E qual a minha opinião farmacêutica com relação à utilização desses produtos contra patologias que não estão descritas em bula? Na minha opinião, isso é opinião minha, então eu sou a favor. Por quê? Porque o médico ele tem uma autoridade sobre uma coisa que se chama uso off-label. Off-label em inglês significa fora da bula. Então ele pode fazer uma indicação, uma prescrição de um produto que não esteja pautado na bula para aquela patologia específica. Então é como se você desse o aval para o médico com base nas observações clínicas que ele já vem tendo há muito tempo, ou até em alguns usos hospitalares. Só que o que acontece é que as empresas, às vezes, elas não querem, não têm interesse em fazer pesquisa daquele produto. E uma história muito interessante que eu posso contar para vocês, da minha experiência profissional, inclusive, eu trabalhava numa multinacional e eu trabalhava com estudos clínicos na época, né? Então era bem pautado na questão de estudos clínicos mesmo. A gente pegava alguns fatores clínicos, né? Às vezes uns médicos queriam alguns estudos relacionados àquela droga para aquele tipo de indicação, e na minha mão surgiu, por algum acaso do destino, uma indicação que não tinha nada a ver com aquele produto, não tinha nada a ver. E aí eu fui questionar com os heads da minha empresa na época, e são médicos hiper conceituados já no mercado. E quando eu fui questioná-los sobre a utilização daqueles produtos que não estavam pautados em bula, eles falaram, isso é super normal e a prática dessa utilização, ela salvou esse medicamento de sair de linha. Então assim, aquele medicamento em questão ele era utilizado para o fígado, só que os médicos estavam usando indicação oftalmológica, que não tinha nada a ver. Então qual que é a grande história, né? Qual que é a grande lição, a grande moral que a gente pode tirar disso? A prática clínica, ela sempre vai ser superior a qualquer estudo clínico. Então, se o médico, um profissional da saúde, ele tem observado melhoras significativas numa leva de pacientes que ele atende com a utilização de um produto que não esteja pautado em bula com aquela indicação, ele pode, lógico, um médico com CRM ativo, ele pode indicar aquele produto para a patologia que ele vem estudando ou que ele vem observando clinicamente o benefício
frente a um prejuízo, a um possível prejuízo. Então, se o benefício supera o prejuízo, ele pode sim utilizar e prescrever aquele produto. No caso da Covid, que a gente vê muito o pessoal falando de ivermectina, cloroquina, o que acontece é o seguinte: as observações clínicas médicas têm feito que eles prescrevam esse produto não para indicação de Covid, mas eu acredito que seja por observação clínica e também para evitar certos problemas futuros, porque se você combate vermes, se você utiliza um produto para segurar uma possível pneumonia, com certeza, se o paciente pegar o Covid, ele não vai ter, ou se ele tiver algum problema desses que eu já citei, ele não vai ter com tanta força. Então, aquelas doenças oportunistas, elas vão ficar com menos força quando atingir o paciente ou então nem apareçam. Então você elimina alguns outros fatores para que, se por acaso a pessoa se infectar ou já estiver infectada com a Covid, no caso, com certeza de outros fatores o corpo ele pode ficar despreocupado. Então ele vai focar a energia no combate àquela virose. É por isso que os médicos eles prescrevem alguns produtos para indicações muito esquisitas. Só que é esquisito para gente que está vendo de fora, está assistindo televisão. Na prática clínica deles, eles observam um benefício em prol do paciente. E vamos combinar, né? Covid não tem vacina, então a gente vai usar dos artifícios que a gente tem nas mãos. E lá fora, a utilização desses produtos, ela é utilizada também para outros fins, não só com o que esteja pautado em bula. E uma outra história muito interessante, até da minha carga profissional que eu venho trazendo aqui para vocês, é o seguinte: eu trabalhei em uma outra empresa, agora na parte de relatos de eventos adversos, e é interessante porque esse departamento se chama farmacovigilância. E para quem não conhece, a farmacovigilância é um departamento que estuda os efeitos adversos dos medicamentos. E a gente tem que relatar isso para a Anvisa, relatar para o FDA americano, tem que relatar para órgãos competentes para ver se aquela droga que já está circulando no mercado, se ela ainda assim é benéfica, se ela ainda pode ser utilizada daquela questão, daquele problema, e se ela não está trazendo outros prejuízos, porque já aconteceu no passado de drogas indicadas para uma determinada patologia começar a gerar vários problemas, inclusive mortes, e eles tiveram que tirar do mercado. Foi, por exemplo, o caso do Vioxx, que foi descontinuado após diversos efeitos colaterais com mortes nos Estados Unidos. Mesmo tendo várias pesquisas clínicas de certo modo de longo prazo, médio e longo prazo, com um número de pessoas e participantes da pesquisa bem grande, eles não conseguiram pegar esses fatores, esses problemas que geraram depois que a droga já estivesse circulante no mercado. Assim acontece também, por exemplo, quando lançam um carro novo e depois de um certo tempo eles fazem recall porque deu algum problema no acelerador, deu algum problema no freio, deu algum problema em algum ponto do carro que até então nos testes não estava apresentando. Só que quando põe na mão do povo, o pessoal começa a utilizar da forma que a gente usa na rua, a gente sabe que no Brasil as ruas não são iguais da Europa, né? Então o carro ele sofre mais. Então se o carro tem um projeto europeu e vem para o Brasil e eles adaptam, com certeza algum probleminha sempre vai aparecer, mesmo eles fazendo vários testes. E com medicamento não é diferente, ainda mais se tratando de um produto que trabalha a saúde. E o nosso organismo ele é muito complexo, então com certeza algum probleminha vai aparecer. E aí tem esse departamento de farmacovigilância que pega os relatos dos efeitos colaterais dos medicamentos. Não falei tanto da medicina e das terapias vibracionais porque eu queria expor exatamente essa questão. Porque os médicos utilizam produtos que não estejam pautados em bula, né? Uma patologia que não tem nada a ver com o que está escrito em bula. E é exatamente por conta disso. Então eles podem fazer isso. Assim como um cozinheiro tem a liberdade de fazer o que ele quiser na cozinha, o médico, quando ele vê um benefício em prol daquele paciente, ele vai utilizar dessa técnica. Se for para salvar uma vida, ele vai utilizar. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas, escrevam aqui embaixo nos comentários. Vou deixar meu site também, já comentei, né, que é o moduladoresfrequenciais.com.br. Então lá tem uma lista VIP, se vocês quiserem participar da lista VIP, eu mando alguns e-mails com dicas, com meus vídeos que eu vou lançando aqui no YouTube também. Então a gente vai fazendo parte de toda essa cultura de informação, porque
eu tento unir aqui para vocês um mundo bioquímico com um mundo biofísico pautado na ciência. É isso, pessoal. Espero vocês nos próximos vídeos. Fique comigo, sininho de notificações, essa coisa toda, e bora para mais outros vídeos do canal.